Oi, gente, começando mais um Vitrine de Saúde e Beleza. Hoje eu tenho o prazer, eu estou com o Dr. Paulo Gentil. Para mim, você é um coach, né, Paulo? Um coach, um influenciador, entende tudo de metodologia, de fisiologia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, por que você escolheu essa profissão, ser empresário, ter academia. Bem, obrigado, né, pelo convite, deu Eu certo, que né? agradeço. Então, o que que acontece? Eu escolhi a educação física meio que por um empurrão inevitável. Porque quando eu era criança, né, quando eu era adolescente, eu tive que usar aparelho e tudo, aí eu ficava olhando e falava, pô, mas esse negócio deve dar muito dinheiro, né, ser dentista. Só que desde pequeno eu sempre fui muito envolvido com esporte. Sempre fui muito envolvido com esporte, sempre gostei de estudar, mas eu nunca achei que as duas coisas se conciliavam. Então, como eu era muito magro, né? Eu tenho 1,82 m, eu pesava 58 quilos. Eu resolvi fazer musculação Todo para... homem tem essa fase, né? O homem alto, é magrinho, magrelão. até... Só que a minha durou muito. Tanto que eu tive que fazer musculação, aos 17 anos, eu era assim já, tá? E aí, eu conheci um professor de musculação, Luiz Casca. Até hoje você vê por aí os Cascas aí. Ele que Ah, do criou... açaí? É, o Casca Açaí. O Sério? Luiz Casca é o criador do Casca Açaí. E ele, infelizmente, ele faleceu num acidente de moto, mas ele foi uma pessoa que eu olhei e falei, cara, mas educação física é um negócio tão bacana, né? E no dia que eu fui me inscrever no vestibular, eu olhei e falei, mas eu amo esporte, eu vou me inscrever. Tanto que quando eu fui aprovado com uma nota muito boa, né? Que eu poderia passar nas engenharias. E eu me lembro que meu pai olhou assim e ficou sem entender. Ele falou, mas normalmente quem faz educação física é porque não consegue fazer mais nada, né? Como Tipo, esse ai, menino... filho, que desperdício, né, com essa exatamente. nota. Poxa, você podia passar em tanta coisa. Então, foi essa união da paixão pelo esporte, pela atividade física, com a visão de que isso poderia ser usado para mais coisa. Aí o resto foi consequência, né? Que eu fui muito apaixonado e comecei a estudar muito, a divulgar informação. Então, eu só fui crescendo cada vez mais, espalhando ali nas diversas possibilidades dentro da área. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, Paulo, que assim, eu adoro ver, são aqueles seus vídeos quando você critica as pessoas daqueles exercícios horrorosos, que eu vejo que você faz até cara assim de, ai, meu Deus. Eu queria que você falasse disso, aqueles, sei lá, tipo aquele que as mulheres fazem com quadril pra cima, Ah, sim. que a maioria das vezes são aquelas bombadas, mulher mais... Sim. Então, é até engraçado, né? Se me permite contar como eu terminei, como eu acabei entrando nas redes sociais. Por quê? Eu sou pesquisador, então eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e na época existia Orkut e Facebook. Aham. E era um local onde as pessoas criavam comunidades, né? Sim. Criavam páginas e comunidades temáticas. E como eu era pesquisador, eu sempre senti que tinha um vão muito grande, um abismo muito grande entre a produção científica e a sociedade. Poxa, eu nasci... Tipo a informação. eu nasci numa favela no Rio de Janeiro. E, então, eu tenho acesso... minha origem é humilde. Só que, para a maior parte da população, não é compreensível o que o cientista fala. O cientista fala, é uma pessoa distante, que fala uma coisa que ninguém entende. Então, não adianta, por exemplo, eu ser um autor de um best-seller sobre emagrecimento, se minha mãe passa pomada para derreter a barriga, né? Então, assim, o conhecimento não está mudando a vida de ninguém à minha volta. Então, eu comecei a me esforçar para tornar a minha linguagem acessível nas redes sociais. Então, olha, a gente teve essa descoberta... Digamos que é linguagem leiga. Leiga, exato. Que é para as pessoas entenderem, tem que ser a linguagem leiga mesmo. Exatamente. Só que aí, conforme eu fui me tornando mais acessível como cientista, as pessoas começaram a pedir a minha opinião. Paulo, o que você acha desse exercício? Paulo, e essa maluquice? E esse suplemento? E o que me assustou, sabe, é que essas maluquices, esses exercícios mirabolantes, eles eram propostos por pessoas que eram extremamente populares, pessoas com milhões de seguidores. Aí eu falei, olha, eu sou um cientista, mas acontece que a linguagem científica pode não ser muito agradável para as pessoas. Eu vou misturar isso com humor, com uma crítica, como eu faço no dia a dia. Então, eu comecei a fazer essa crítica, né, misturada com ciência, com humor, porque, ou a pessoa vai aprender pelo cognitivo, ela vai aprender pelo emocional ali, ou pelo senso de ridículo, vai dizer, não, mas então, assim... Pelo menos eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei que isso é ridículo, né? Então eu comecei a trabalhar dessa forma e felizmente se tornou popular. Deu certo. Deu certo. E aquele pessoal assim que você chama de tipo de arrombado, o cara vem Vem. tipo hater te xingar. Ah, mas muito. Sério, muito. isso é uma curiosidade minha, Paulo. Muito processo, né? Eu tenho processos, Sério? muito processo contra mim, porque às vezes eu faço uma crítica mais pesada, né? E aí já foi feito, inclusive, uma análise de alguns produtos e parece que a minha crítica a um determinado produto
ela pode derrubar a venda desse produto em até 30%. Olha, você tá importante. Tô. Então, se você imagina, né, uma pessoa que está impulsionando post na rede social, Sim, vendendo você vai produto lá e e critica, então, é até uma estratégia deles me calarem, são os processos recorrentes. Por quê? Se você começa a processar muito a pessoa, ela vai ter que ficar gastando dinheiro com a defesa Sim. e tendo dor de cabeça. Mesmo Uhum. que... E quando ela exige condenações absurdas, ou não vai para pequenas causas, então... Aí, o que eu fiz? Eu não me calei e contratei um advogado. Então, hoje eu tenho uma equipe de advogado que fica cuidando do meu Tem que jurídico. ser, né? Tem que ser. Mas... Até porque você vai deixar de falar a verdade porque a pessoa tá ofendida, Aí eles porque ela vencem, tá né? fazendo mal pra alguém. Aí eles vencem, né? Então, isso acontece muito. Eu tenho muito hate, né? Só que é aquela história, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente não pode pensar apenas em quem a gente quer agradar, né? A gente pensa Com em certeza. quem a gente quer desagradar também. Com certeza. Então, não tem como você se posicionar sem você desagradar. Não, e se você está totalmente. estudando, você tem uma metodologia, você é um cientista, e você chega lá, vê uma coisa errada e não fala, aí o seu estudo não está dando certo. Porque se você vai se calar, você não está servindo. E eu tô ferindo a minha responsabilidade social, né? Exatamente. Inclusive, aí retornando àquela questão dos exercícios malucos, né? Que normalmente são mulheres cheias de anabolizante que gostam. O que acontece hoje? Hoje a gente sabe, tem estudos muito consolidados com isso em seres humanos, por exemplo, que se você der doses excessivas de hormônio, principalmente hormônio masculino, uma pessoa sem fazer treino, isso é um estudo publicado no New England Journal of Medicine, um dos maiores periódicos médicos do mundo. Ele pega um grupo de homens jovens, suprime a produção natural de testosterona do homem, então o testículo dele deixa de funcionar. Esse homem normalmente produziria aí 50, 60 miligramas por semana. E ele dá 600 miligramas. Ou seja, ele já dá 10, 12 vezes mais do que esse cara produziria. Sim. E ele verifica que esse cara, sem fazer nenhum treino, sem fazer nenhuma dieta, em 4 a 5 meses ele ganha 8 quilos de massa magra. Sem fazer nada? Sem fazer nada. Perde 3 a 5 quilos de gordura. Sem fazer nada. Esse grupo pegou um grupo de homens e deu esteroide anabolizante sem treinar, e deixou um grupo treinando sem esteroide anabolizante e tinha parâmetros de hipertrofia, de ganho de massa muscular, que no usuário de esteroide sem treino era maior. Então, onde a gente chega nesse ponto? Hoje, o uso de esteroide anabolizante está disseminado de uma maneira absurda nas redes sociais. Então, grande parte das referências que estão vendendo soluções, suplementos e treinos são corpos construídos à base de droga. Só que, para essa pessoa justificar esse grande salto de resultado, ela tem que aparecer com algo que ninguém vê acontecer, assim, um exercício que ninguém nunca viu. Porque, de repente, se eu ganhei um resultado tão rápido, alguém tem que acreditar que eu tenho um segredo. E o segredo é um exercício que você não costumava fazer. Aí é onde aparecem os exercícios mirabolantes. E a galera acata e repete, né? Acata, porque assim, é aquela história, né? O Cristiano Ronaldo vai aparecer falando que usa o shampoo anti-caspa, Clear and Clear. Todo mundo vai querer usar. Mas ele não usa. Aquele cabelo bonito dele não é o shampoo Clear and Clear, né? Não. É igual a Xuxa fazendo propaganda da Monange, tá? Ela usa Monange. Aquela pele não é Monange. Não, ela não então, usa. assim, a maneira mais simples é você fazer a associação com uma referência. Eu nunca tinha pensado nisso, eu achava que era tipo loucura mesmo. Não, tem método. Mas aí o que acontece, né? Se começa na loucura. E depois as pessoas aderem àquilo e seguem. Aí vira uma religião, né? Vira um fanatismo. É igual as dietas da moda. Começa com um grupinho de pessoas falando uma bobagem, e aí você vem os seguidores, e os seguidores vão ser os fiéis religiosos a internet daquilo. hoje é uma loucura. Total. É igual os emagrecimentos, né? Que eu vi que você estava comparando também o fisiculturismo com a obesidade. Sim, a taxa... Porque aí é o problema da droga. Porque durante muito tempo, né, o uso de esteroide anabolizante, ele era algo que se tinha vergonha de fazer. Poxa, é uma droga, eu estou trapaceando. Só que uma coisa que a gente não sabia, que a gente vem aprendendo a cada ano, são efeitos do esteroide anabolizante que não são óbvios. Por exemplo, um efeito do esteroide anabolizante que não é óbvio é o tanto que ele modifica o comportamento de uma pessoa. Foi feito um estudo, por exemplo, com investidores da Bolsa, e subiram os níveis de testosterona dos caras e avaliaram onde eles deslocavam seus investimentos. Quando a testosterona dos investidores subia, eles começavam a investir o dinheiro em lugares ruins e insistiam nos lugares ruins. Então se percebeu que a tomada de decisão da pessoa e a percepção de custo-benefício que ela faz começou a ficar zoada. Aí depois se fez um teste sobre dependência.
Quando você usa uma droga, não é o primeiro uso que vai te deixar dependente, mas existe um percentual de pessoas que usou e ficou dependente. Aham. E, por exemplo, o da maconha é 16%, o da cocaína é 17%. Você vai para uma droga pesadíssima como a heroína, é 22%. E o que que significa a dependência? É você continuar usando, reconhecendo que aquilo vai te lascar. Você abre mão da sua saúde ou da sua sobrevivência pela droga. Então, você pega um rato, por exemplo, e você vicia ele, deixa ele morrendo de fome e bota ali comida e droga. Ele pode estar morrendo de fome, ele vai morrer, mas Não, ele não vai come, pra ele vai para droga. Então, isso é Pelo se tornar vício. dependente. Então, eu falei que a maconha é 16%, a cocaína é 17%, a heroína é 22%. O esteroide anabolizante é 30%. É mesmo? Ele é pior do que essas drogas. A única droga que empata com esteroide anabolizante é a nicotina. Por isso que o cigarro tá escrito aqui, né? Isso vai te matar, o cara olha e fuma do mesmo jeito. Ninguém acha que o cigarro faz bem. Uhum, sim. Então, assim, quando você tem uma droga que causa esse nível de dependência, você cria militantes da Nossa, droga. eu não sabia disso. Então, hoje, o usuário, ele não é apenas um usuário, ele é um apologista da droga. Ele é igual qualquer usuário, qualquer dependente de droga que você chegar e falar isso faz mal, o cara ele faz um discurso defendendo, né? Qualquer usuário da sua droga faz Sim. E aí o usuário do esteroide anabolizante, ele se tornou um apologista público, ele já aparece e ele tenta, né? E aí é outro paralelo com o cigarro. A indústria do cigarro falava, a dúvida é o nosso negócio. Eu não preciso dizer que o cigarro faz bem, eu preciso plantar a dúvida para o viciado ter desculpa. Então, se você lembra, né, da época Hollywood, propaganda de cigarro, o cara praticando esporte, tem propaganda de cigarro que é médico, tem propaganda de cigarro de gestante fumando. E quem ganhou muito dinheiro para plantar a dúvida do cigarro foram os médicos. E hoje, quem é que aparece em cortes falando que o anabolizante não é tão mal assim o tempo todo? Médico. Médico. Então, assim, Ah, eles falam que não é tão mal? tem um grupo de médico que já faz apologia, que já fala, não, é usar certinho. Tem médico que deu anabolizante para a mãe, sem a mãe saber, e apareceu e tem gente batendo palma. Então, o problema do anabolizante, Nossa, né, loucura. é que ele disseminou de uma maneira que a gente já está tendo condição de ver dado epidemiológico, de ver dado de morte. E aí é onde entra a questão do paralelo com a obesidade. Porque como é que você mede o risco de alguma coisa? Você faz uma avaliação de pessoas que usaram e compara a proporção de evento entre elas e as que não usaram. Vamos supor, se eu pego um grupo de obesos e acompanho eles por 20 anos, eu vejo quantos morreram. Aham. E eu pego um grupo de pessoas sem obesidade e vejo quantas morreram. O obeso morre 60% a mais. Beleza. Claro. Eu pego um usuário de esteroide anabolizante e acompanho. O esteroide anabolizante, o risco de morte dele é 180% a mais do que o não usuário. Ou seja, enquanto a obesidade confere um risco de morte de 60%, O de anabolizante é 180. 180 é 3 vezes pior. Caraca. Então, esse paralelo que eu faço da obesidade com o anabolizante é justamente esse. Porque se você olhar um obeso sedentário em usuário de esteroide anabolizante na academia, o obeso tem menos chance de morrer nos próximos anos. E se você colocar esse obeso para fazer atividade física, ele ganha de lavada. Com certeza. Porque ele ganha de lavada. Então, assim, se você isolasse, né, só a obesidade, porque o usuário de esteroide anabolizante ainda faz atividade física. Ainda faz atividade física, então que seria um fator de proteção de risco. O obeso é fisicamente ativo. Então, hoje, eu diria que se eu tivesse que anular um risco potencial, não, óbvio que eu não estou considerando a quantidade de pessoas, que a obesidade afeta 20% dos brasileiros, né? Não é o percentual de uso Mas se eu fosse avaliar o risco de atitudes, o anabolizante ele estaria entre as coisas mais arriscadas Perigosas. que a gente conhece hoje. E tá morrendo um monte de gente, né? O tempo inteiro. Gente nova, os caras novos estão morrendo. Poxa, eu me assustei, Ingrid, quando eu vi um menino de 19 anos morrendo. Então, assim, e o que as pessoas E é estão o fazendo? coração, né? Coração. As pessoas estão falando, é vacina. Gente, olha só. Vacina. Sempre tem isso. O que acontece? Né? Existe um tipo de vacina que tem uma associação com uma hipertrofia do coração. Mas o risco é 2 vezes de cardiomiopatia com esse tipo de vacina. O do anabolizante é 9. É 9. Então, mesmo que uma pessoa alegasse o risco da vacina, dizer, cara, mas o anabolizante é muito pior do que a pior das vacinas. Então, Claro. não existe isso, né? E o público que está morrendo, né, tão jovem, ele está morrendo de tudo que você imaginar. Mas, para você entender o risco de uma morte súbita do coração num fisiculturista, se você pega um fisiculturista que chegou na competição mais alta, que é um Mister Olímpia, e compara com um fisiculturista amador,
O risco do fisiculturista que chegou no Mr. Olímpia é 30 vezes maior. 30 vezes. Claro, tanto de do que de um anabolizante, outro né? fisiculturista. Se você comparar com uma pessoa da população normal, aí você vai colocar, sei lá, 100 vezes mais. Então, a coisa está inegável. Só que, por que esse mercado não morre? Porque eles estão adotando a mesma filosofia da indústria do cigarro. A dúvida é o nosso risco. Então, se você vai ver corte de médico dizendo, Loucura. é só fazer direito, só morre quem não sabe fazer. Por exemplo, você quer ver a dúvida é o nosso risco? É quando a pessoa fala da vacina. Tá na cara. Gente, mas como as pessoas falam da vacina? Se a vacina sempre existiu e várias doenças foram erradicadas do mundo porque existe a vacina, que se não existisse a vacina, não sei nem se a gente existia. Porque eles pegam a vacina do Covid, né? Ah. O que eles pegam é a vacina do Covid como referência, porque aí eles plantam a sombra em cima disso. Isso é ruim, né? Porque isso contamina qualquer outro tipo de discussão. Porque não, se você quiser discutir sobre vacina de Covid, vai estudar vacina de Covid e traz Exatamente. dado epidemiológico dela. Exatamente. E essas porcentagens que você deu de exemplo. Você tem que dizer quantas pessoas morreram, por quê? E pode olhar que provavelmente elas têm problemas genéticos que... Sim. Associação, que isso pode acontecer com qualquer vacina, não só da Covid. Tanto que, né, É no verdade? caso da vacina da Covid, o da cardiomiopatia tá ali, tá? Mas o do infarto não é comprovado. Não é comprovado um aumento de risco de infarto. Então, o que tudo indica? A pessoa que sofre o infarto, ela sofreria de qualquer forma. Sim. Então, o risco não é aumentado. Agora, do esteroide anabolizante é comprovado. Essa é uma questão que a gente não tem mais como Tem discutir. gente que não tinha algum problema e surgiu esse problema por conta dos anabolizantes. Quase sempre é isso. A questão que eles alegam predisposição não Eu existe. também não acredito, não. Não Eu existe. acredito que é a droga mesmo que faz É mal e pronto, droga. acabou. A pessoa tem que entender Tem que isso. entender. E assim, outra coisa, né? Por exemplo, o fato de você ficar plantando essa dúvida desonesta, ele nega até mesmo uma discussão pela possibilidade do uso consciente. Porque, vamos supor, quando a gente fala da possibilidade do uso consciente, qual a dose segura de álcool? Quanto menos, melhor. Mas eu bebo. Eu bebo meu vinho e tal. Às vezes eu bebo até mais do que eu deveria. Então, assim, eu não nego que exista o risco, né? Eu uso e eu jamais induziria, como profissional de saúde, meu filho a usar, pessoas a usar álcool. Então, quando você começa a não ter uma discussão honesta sobre esteroide anabolizante, você abre margem, por exemplo, para pessoas receberem prescrição sem saber. É como o médico que deu para a mãe sem ela saber. Que doido. Ele foi fazer o quê? Um teste com a mãe dele? Ele falou, minha mãe tá muito fraca, eu acho que é uma boa ideia eu dar um esteroide anabolizante para ela. Que isso? Mas já aconteceu aluna nossa de aparecer com um remédio manipulado e no meio do remédio manipulado tinha hormônio. Credo. Então, assim, imagina, né? Se a discussão fosse honesta, eu colocaria cocaína no manipulado sem a pessoa saber? Não colocaria. Que não, claro que não. Então, eu também não posso colocar. Eu colocaria nicotina? Não, também não colocaria esteroide anabolizante. E é possível uma pessoa ficar grandona, tipo igual um fisiculturista, naturalmente? É possível, Paulo? E isso é outra discussão interessante, né? Porque a gente, inclusive, Viu, gente? É possível. Não possível. precisa tomar bomba. Provavelmente vão demorar mais alguns anos, né? Assim, Exatamente. né? Um processo, né? Por exemplo, isso que você falou, né? Uma das coisas que se analisa nas pessoas grandes naturais e que é consenso... Mas fortuna mesmo, Paulo. fortuna mesmo. Gigante. Hoje, a gente tem uma pessoa natural que compete testada. É o Ricardo Melo, né? Aluno da Academia Malharte. Ricardo, Ele conheço. tem um índice de muscularidade do Arnold Schwarzenegger. Ele nunca tomou? Nunca tomou nada. É sério? Ele passa por detector de mentira. Ele passa... Então, as competições naturais de alto nível é polígrafo de detecção de mentira. É uma coisa, assim, fortíssima. Séria. Exames Mas assim, ele inadvertidos. compete com os bombados. Não pode, né? Porque o que É que só acontece? natural? Hoje, quando a gente pega os fisiculturistas da década de Gente, que legal. 30... Tô feliz agora. Não, pode ficar. Quando a gente pega os fisiculturistas da década de 30 e 40, o tamanho deles era um tamanho que o Arnold chegou depois, né? O tamanho, o índice de muscularidade deles. Só que houve um salto no tamanho médio do fisiculturista na década de 50 e 60, foi quando alguns esteroides anabolizantes se tornaram populares. Decadura Bolin, Dianabol, Androlona. Então, eles deram um salto. E aí,
houve um salto enorme, que é onde o natural nunca vai chegar, que foi na década de 90, que quando eles começaram a usar insulina e hormônio do crescimento. Aí, GH, por eu exemplo, lembro da moda. aí o que Que acontece? usava pra crescer e pra emagrecer, né? Só que eles misturam com a insulina, porque a insulina que é realmente um anabólico, o GH ele controla o ganho de gordura. Então hoje, se você olhar um fisiculturista grandão desse, você vai ver que a barriga dele é desse tamanho. Porque ele tem expansão de órgãos, coisa do tipo. Mas hoje você tem fisiculturista de 1,80 m com 160 quilos. Então, aí já é uma coisa que não dá para você ter natural. Assim, pelo menos a gente ainda não viu o ser humano chegar nisso. Mas a gente consegue, por exemplo, ver pessoas de 1,80 m, 100 quilos, cento e poucos quilos natural. Agora, qual é o grande detalhe, né? A ciência, ela evoluiu muito. Só que com a introdução da droga, a ciência, o treinamento parou de evoluir. Na verdade, o treinamento involuiu. Porque com a entrada da droga, muita gente séria que trabalhava com fisiculturismo falou, cara, eu não posso me misturar com isso. Não dá. Como é que eu vou estar com o meu nome do lado de uma prática que, de repente, o menino que eu treino vai morrer com 19 anos? Então, as pessoas sérias migraram para os outros esportes. Foram para o futebol, levantamento de peso, basquete, por aí vai. E aí, o que você percebe? Se você pegar um cara natural que competia na década de 40, ele é maior do que um cara natural que compete hoje. Aí você pensa, mas como? Com menos tecnologia e tudo. Por quê? Como? Porque o cara natural que compete hoje, ele em grande parte copia o treino de quem toma bomba. Só que o treino de quem toma bomba só funciona para quem toma bomba. Coisa interessante, tô aqui. Né? Então, por exemplo, olha que Mas absurdo. como que ele, por exemplo, Ricardo, só na alimentação e suplementos? Suplemento nenhum, alimentação e treino. Mas aí é onde entra a parte engraçada. Não tem suplementação? Não, ele não usa suplementação. Sério? Não, é comida. O Felipe Nassau é o nutricionista dele, né? É comida e treino. Mas a gente emprega com ele o mecanismo de acompanhamento que a gente emprega com o atleta olímpico. Que é o que não existe no fisiculturismo hoje. Hoje, no fisiculturismo, ninguém controla nada, todo mundo trabalha no achismo. Todo dia, eu não sei se você já viu, ele chega para treinar, ele arma um negocinho na tela do computador. Já. Então, aquilo ali... Eu pedi até dica pro meu filho para ele dar. Ele mandou do Felipe. Ah, legal, que bacana. Vídeo pro meu filho assistir. Muito bom. Então, aquilo, a gente consegue acompanhar a curva de recuperação para saber como o organismo dele está respondendo no treino. Porque, por exemplo, o que a gente emprega com nossos alunos do dia a dia, eu emprego comigo, ele tem uma margem de erro, eu vou acertar sempre, mas eu posso acertar te dando 10% ou 11%. Então, dentro da população normal, ficar trabalhando, dando exemplo, entre 9% a 11%, tá bom. Né? Agora, quando eu trabalho com alguém que vai competir, eu tenho que sempre estar dando 11%. Eu não posso. E aquela avaliação que a gente faz todo dia é para garantir que ele está seguindo no rumo. Vamos supor, se você pega uma gripe ou você dorme mal hoje, você não se recupera do treino igual. Então, eu tenho que fazer um ajuste no próximo treino, para que aquele treino não seja excessivo. Se você se recuperou muito bem, eu já posso te dar um treino melhor. Então, a diferença, né, a grande diferença que a gente usa no alto nível é que a gente avalia todo dia. Aí, o que acontece? Ele, por exemplo, se você pegar o que ele está conseguindo, é coisa que os fisiculturistas naturais não conseguem de tamanho. A maior parte. Por que eles não conseguem? Ele é grandão, Ricardo. Ele é muito grande, muito forte. Tem muita gente que toma anabolizante que não é daquele tamanho. Eu tô chocada até agora que ele nunca tomou nada. Nunca tomou nada. E é legal, por quê? Porque eu vi a filmagem do polígrafo dele. Pá, detector de mentira, aquele que se usa na polícia e tudo, e aquele negócio funciona, né? Eu já fui policial. Ricardo agora, não sabia, não. Pode ficar. Porque a gente olha um cara gigante e todo mundo acha que toma bomba. Não vai ter um que vai dizer, esse aí é natural. Eu nem sabia que existia, Paulo. Pois é. Por isso que eu tô te perguntando, eu não sabia, tá? É uma coisa que realmente... Poucas pessoas sabem. Quando eu tava vendo seus vídeos no Instagram, e aí eu falei, vou perguntar pra ele se é possível. Poucas pessoas sabem. Mas qual é a questão, né? Se você pega, por exemplo, são coisas chocantes, né? Se você pegar o índice de massa muscular de um jogador de beisebol, ele tem um índice de 19 anos, ele tem um índice de massa muscular de um fisiculturista natural. Ele é fortão. Eu falo, mas como é que esse cara é tão forte? Porque ele tem um treinamento muito bom. E o esporte é muito violento, ele tem que ter muita força, inclusive, para segurar os outros. Né? Futebol americano, os caras são maiores do que os fisiculturistas. Então, se você vê o treinamento, muita gente desse treina, e eu sei que o pessoal fala, mas jogador de futebol americano toma bomba. Gente, eu tô falando do menino de 19 anos. Não, inclusive o esporte não pode tomar bomba. Tem os testes lá, antidoping. E se tomar, não vai ser igual esses caras tomam. Toda e com 19 anos tem, também, não dá para o cara ter um histórico de uso tão massivo. Então, né, na verdade... Até porque se ele usar, ele vai morrer, né, Paulo? A gente já sabe, né? Já sabe, vai morrer mais cedo. Então, eu aceitei até, né, com o aparecimento do fisiculturismo natural, eu meio que dei uma animada e
falei, não, ó, vamos empregar esses métodos do esporte de alto nível. Só para mostrar para o pessoal assim, falou, gente, tem condições. Tem condições. Só que o problema é que quando alguém quer aprender sobre hipertrofia, não procura alguém que estuda, procura alguém que tomou bomba. Porque aí o cara vai falar, quem é... Se eu chegar hoje para a pessoa que está assistindo a gente e falar, quem é a sua referência de treino para ganhar massa muscular? Eles vão me falar meia dúzia de pessoas que nunca abriram um livro na vida. Mas que na farmácia eles estão indo muito bem. Estilo Cariani, que tá Por aí. fazendo maior sucesso. É o tipo de gente que faz maior sucesso. Mas aí você fala, qual é o histórico de estudo dele? Eu não assisto, não, mas eu conheço várias Mas pessoas que são fãs. Eu falo, cara, o Helder falou isso. De cada 10 Ele acabou de pessoas... se formar em educação física. O Helder falou, É a "Ele D não que tem deve ter estudo." sido. Não tem estudo nenhum. E ter um diploma é diferente de ter estudo. Exatamente, Né? Ainda com mais certeza. em EAD, com a facilidade que tem hoje. E como a gente entrou no assunto de suplementação, que está muito na moda whey, whey protein, enfim, quem tem alergia ao leite, enfim, toma a proteína que é, né, do... Tem alergia à lactose, né? Pega um isso, purificado. eu sou uma dessas. Mas o whey, o que eu estava vendo lá, não é bom? Na verdade, o que aconteceu, né? Mais uma Eu fiquei vez... até triste quando eu vi. Ou feliz, né? Porque vai ser uma economia. Né? O que acontece? O nosso músculo ele é composto de proteína, então a gente precisa comer proteína para quebrar aminoácidos e dar o material. Enfim, E aí a gente começou a tentar entender quais são os aminoácidos que existem no músculo e quais os que eu teria obter pela alimentação. Aí você tem os aminoácidos essenciais, que o seu corpo não tem a condição de produzir por conta própria, você tem que obter de fontes externas. E começou a se estabelecer a qualidade das proteínas. Então assim, poxa, o ovo tem um índice bom de me fornecer esses aminoácidos. Só que além dos aminoácidos que ele te fornece, existem problemas com cada alimento. Por exemplo, o que vem junto? Quando você come ovo, vem gordura. Quando você toma leite, vem lactose. E aí começou a se purificar as proteínas. Só que também tem um problema, a digestão. Porque não é apenas você tomar, ele vai ter que passar pelo estômago, vai ter que ser fracionado no intestino. E nisso, o whey protein virou uma estrela. Por quê? Porque além dele ter uma composição de aminoácidos essenciais muito boa, ele passa por processos químicos para formar o suplemento que ele vem pré-digerido. Então, o espaço entre você tomar o whey... É a diferença daquele concentrado hidrolisado? Que aí, por exemplo, quando você concentra ele ainda pode ver com alguns resíduos. Aí, quando você faz ele hidrolisado, né, ele passa pela hidrólise, é quebrado em moléculas menores. Aí, você passa pelos processos de purificações, puro, né? Ele é mais puro. Então, tem vários processos que ele vai passando, né? E aí, a distância entre você botar um whey na boca e o aminoácido estar disponível no seu sangue para você usar, ela é muito pequena. E qual era a nossa crença durante muito tempo? O limitante para você construir músculo é a quantidade de aminoácidos. Então, quanto mais aminoácidos eu largar no meu sangue, maior a minha possibilidade de construir músculo. Daí veio proteínas boas e proteínas ruins. Sim. Né? Só que a gente descobriu que o maquinário de construção de proteína ele tem uma limitação muito grande de trabalho. Vamos supor, se eu estiver aqui nessa mesa fazendo pizza, você vai me trazer aqui farinha de trigo, ovo, eu vou conseguir fazer uma pizza. Vou botar para assar. Se você botar aqui na minha frente 50 quilos de farinha de trigo, a minha capacidade de fazer pizza não aumenta, porque eu não vou conseguir aumentar a velocidade. A minha capacidade é a minha velocidade de misturar nutriente, a massa para aumentar, fermentar. teria que ter mais pessoas. Eu teria que ter mais pessoas. Então, imagina que eu tenho um maquinário de construção proteica. E aí eu já entreguei toda a farinha, todo o ovo, tudo que tem. O que o whey faz? Ele te entrega alguns desses nutrientes numa quantidade gigantesca de uma vez só. Então, dependendo da quantidade de whey que você toma, é a mesma coisa que eu chegar na tua frente aqui e largar 20 quilos de farinha e mais 100 dúzias de ovo. Eu vou parar e vou falar, cara, eu vou continuar fazendo a pizza na mesma velocidade. Esse não ovo vai absorver, digamos assim. Esse ovo vai estragar, essa farinha vai bater um vento, vai levar ele embora. E o que a gente descobriu que acontece com o whey é isso, porque o seu corpo ele está lá, construindo músculo. Você entregou a quantidade, o seu corpo constrói o máximo. Se vier aminoácido excedente, que é o que o whey faz, ele entrega uma quantidade muito grande em pouco tempo, o seu corpo vai ver aquele excedente de aminoácido e ele não tem como usar. E o aminoácido, ele não é armazenado. O aminoácido, ele vai ter que ser destinado ou para virar gordura ou para virar carboidrato. E aí o seu fígado vai ter que fazer esse processo, vai ter que tirar o nitrogênio, o seu rim vai ter que trabalhar para excretar. E no final das contas, aquele whey protein, ele serviu para a mesma coisa que uma maçã, que uma banana. Então hoje, a gente sabe que é melhor você entregar os aminoácidos em refeições completas. Alimentos mesmo. Porque eles vão sendo entregues devagarinho. Como aquele estudo que te impressionou da caseína, né? A pessoa tomava 30 gramas de caseína ou 30 gramas de whey. Aí esse whey caía em 1 hora na circulação, ele inteiro,
E ele era usado ou queimado nessa 1 hora e a caseína ia entregando devagarinho. Então, quando você pegava o que você usou no final das 7 horas, a caseína ganhava. Então, melhor caseína. Ou, eu digo mais, não é nem a caseína. O melhor é você comer um arroz com feijão e carne. Comer comida mesmo. Comer comida. Uma das coisas que o Ricardo falou. Da diferença de alimentação, pão integral, arroz integral, ele falou que vai mudar só a caloria. Não vai, isso. O seu organismo vai absorver do mesmo vai jeito. absorver do mesmo jeito. Assim, se você já tem, né, uma fonte de fibra legal e tudo, essas escolhas aí vão perdendo sentido. O intestino só, né, que faz diferença. Vão perdendo sentido. Então, hoje, a gente sabe que se você fornecer refeições completas, 3 refeições completas, você mantém uma oferta regular de aminoácidos no seu sangue e o seu corpo vai usando tranquilamente ao longo do dia. Não precisa ser depois do almoço, não precisa ser depois do treino, não precisa ser antes do treino, não. Você faz 3, 4 refeições completas que o seu estômago vai liberando para o intestino aquilo aos poucos, porque aquilo está misturado. Vai. E mais ainda, caiu por terra a nossa ideia de que você precisaria fornecer uma quantidade de aminoácidos favorável. Porque hoje já tem estudo colocando pessoas com uma dieta vegana, deficiente em aminoácido essencial, e a hipertrofia é igual de uma pessoa que faz uma dieta à base de alimento Por causa da animal. proteína. Porque, na real, parece que o importante para o seu corpo é o volume total de proteína que você está comendo por dia. O Ricardo falou isso também. Se você está comendo um volume total de proteína por dia vinda de arroz e feijão, para o seu corpo, qual é a diferença? Vamos falar, eu estou fazendo dieta para perder peso. Se eu estou fazendo dieta para perder peso, obter proteína de arroz, feijão e carne me traz muita caloria, porque vem gordura, vem carboidrato. Aí, para essas pessoas, de repente, elas vão ter que fazer seleções, assim, vai o ovo, vai o frango, vai o whey. Tem estudos com whey para o emagrecimento muito bons, assim. Sabe? Porque ele te dá proteína sem um monte de caloria que acompanha. Na verdade, então você não desrecomenda. Na verdade, você está só dizendo que pela alimentação a gente consegue ter tudo que não precisaria tomar o whey, digamos assim, a suplementação. Que a alimentação já suplementa tudo. Isso, porque eu falo para as pessoas hoje, né? É melhor ela investir no nutricionista do que num suplemento. Vamos supor, eu tenho meu nutricionista, né? O Felipe, que é o nutricionista do Ricardo e tudo. Então, eu tenho uma vida muito corrida e muito imprevisível. Vamos supor, pode ter um final de semana que eu passo por 2 cidades. No ano, teve ano que eu passei por 15 países no ano. Dando curso? Que legal. E assim, como é que eu vou saber como serão as minhas refeições? Como é que eu vou saber onde obter proteína? Porque E como é que você faz? Então, aí é a hora onde o suplemento pode fazer sentido. Porque, entendi. Então ali na hora você também toma, claro. Eu posso levar um kit de viagem, sim. né? Por exemplo, o Felipe me ensinava a fazer uns kits naquele saco de din-din, de sacolé. Aí você bota lá umas castanhas, umas frutas desidratadas. Você faz isso. Então, aí você anda com aquilo. Mas aquilo te dá carboidrato e gordura boa, mas aquilo não te dá proteína. E aí, uma coisa, né? É a sua Leva o whey e aí complementa. Complementa, que uma coisa, vamos supor, né? É você obter proteína na Argentina. Aquilo ali é fácil demais, né? Claro, você obter proteína nos Estados Unidos. Sim. Mas a outra coisa é você obter proteína na Itália. Na Itália você vai achar muito carboidrato fácil. Muito carboidrato. Mas proteína boa não é tão simples. Então, em algumas regiões não é fácil obter. Poxa, eu viajei para a Rússia. Não tinha tanta proteína fácil. Viajei para a China, eu nem sabia o que era a proteína que eles estavam me dando ali, se fosse era horrível, eu preferia um suplemento do que comer aquele trem. Com certeza. Então, vamos supor, hoje eu tomei whey. Mas por que eu tomei whey? Que eu acordei com o estômago embrulhado de um jeito, por causa da cirurgia que eu fiz, às vezes. Aí eu peguei um iogurte, botei a aveia, botei um scoop de whey, mexi e comi. Mas o meu normal é acordar, fritar 3 ovos e comer. Só que hoje o whey quebrou meu galho. Aí eu até Tava enjoado e aí pronto, substituiu, tá tudo ok, e não tem problema que também. Tem whey que é gostoso, né? Meu marido tá tomando um lá de chocolate branco que ele ama. Então, o problema ele tá do whey é adorando. ser gostoso mesmo. E ele come com banana. Que eu tomo com água, eu tomo, Paulo. Eu pego o meu com água. Água? Nossa, eu boto leite. Se o nutricionista manda eu tomar o que eu precisar comer e tomar que ele manda, eu tomo. Eu não fico questionando, eu vou achar o mais gostoso. Pra mim não tem isso. Meu marido não, ele ficou até ele achar. Aí ele come com banana, ele adora. Ele e meu filho. Eu também. Eu hoje, eu boto um whey de cacau no iogurte grego, assim, nossa, aquilo é meu doce. Às vezes eu como meu doce. Isso, que os dois são formigas, eles estão matando a vontade de doce no whey. Assim, salvou a vida deles. Paulo, assim, meu marido nunca, sempre foi sedentário. Que ele é ex-bariátrico. E ex-bariátrico não, ele é bariátrico, né? E aí ele ficou muitos anos sem malhar.
E aí agora ele começou a malhar. Ele ganhou massa muito rápido, ele tá forte, Que natural, legal. só tomando whey e creatina. Creatina também é bom, não é A bom? creatina é provavelmente o Porque hoje suplemento... todo mundo tá recomendando creatina pra todo mundo, não é? Sim, a creatina provavelmente é o suplemento mais estudado e com mais relatos confiáveis de benefício. Mas antes de você continuar rapidinho, só te interrompendo, criança pode tomar, adolescente? Sim. Ou só a partir dos 18? Não, em Porque tá uma princípio briga lá pode. em casa do meu filho com meu marido Ah, sobre não, isso. pode sim. Porque assim, Pode? a creatina, na verdade, né, ela é um peptídeo que é presente na carne. Então, se você come uma determinada quantidade de carne, você come uma quantidade boa de creatina. Só que hoje em dia não é tão simples assim. Seria comer 1 quilo de carne, assim, para ter 5 gramas de creatina. Então, ela não é algo tão diferente do que o seu corpo conhece, né? Você só vai trazer uma quantidade que vai encher o seu músculo dela, e ela é uma substância usada ali para fornecer energia para atividade de alta intensidade curta. Mas, Não por tem exemplo, problema. a briga é essa, porque os jovens já produzem, aí dizem que se a gente começa a tomar, sei lá, enfim, suplemento, vitamina, o corpo para de produzir? Não, na verdade, mesmo que isso aconteça, sabe, a sua produção é muito baixa. É muito baixa. Então, por exemplo, quando você toma lá 5 gramas de creatina, você pode tomar aquilo ali que seu corpo pode Não deixar de prejudica. produzir, que isso aí vai ser... Tranquilamente vai saturar o seu músculo ali em coisa de 30 dias e você vai se manter no tampo do máximo de creatina que você consegue ter. Tá? Mas se parar também não tem problema. Não, é porque... Não prejudica. Quando uma pessoa para de tomar creatina, o tempo que ela leva para esvaziar, eu não estou agora de cabeça, mas é coisa de 2 a 3 semanas. Né? Porque a creatina ela funciona por ela ficar armazenada dentro do músculo. E quando você para de tomar, você vai perdendo num processo de turnover que você não perde de uma vez, não é igual hormônio. Se você É igual toma remédio, hormônio, né? É um tempo para sair do corpo, isso, né? que se você toma hormônio, seu corpo para de produzir na hora. Né? Uma testosterona, o seu cérebro identifica que tem muita testosterona circulante, ele corta a produção do testículo. E quando você para, você está no zero. Né? Porque a Mas testosterona... volta? Então, a gente achava que voltava. Mas não volta, né? Não é volta. isso, essa minha dúvida é essa. Mas o hormônio não volta, mas a creatina Mas a pode ficar creatina tranquilo. volta, tranquilo. Pode, Então ele pode. Pode Então sim. pronto, vou deixar Sem o bichinho problema. Deixa o tomar. bichinho. Quantos anos ele tá? 16. Ah, é uma- E começou a malhar. Tá daquele jeito que você falou, ainda tá magrinho. Agora ele Magrinho. começou... Aí divide rápido a barriga, já tá dividindo. É. Aí ele fica no espelho lá se olhando, é muito engraçado. Acho que a melhor parte dessa idade é que a pessoa pode comer à vontade, né? Ele tá comendo muito. Aí ele fala isso. Nossa, mãe, eu tô comendo, ainda tô conseguindo aqui me dividir, ganhar músculo. Eu falei, filho... Eu tenho saudade disso. É a idade, né? Daqui a pouco você não vai poder comer mais esse tanto de Comia coisa que a gente 8 engorda. pães com manteiga. 8 pães com manteiga, assim. E o abdômen era... Sério? Hoje eu estou falando Mas pão o e tô pão parou engordando. também de ser o vilão, né? Na verdade... Antigamente era, né? Na verdade, ele nunca foi, né? O problema Mas é que... antigamente era. É porque Assim, os nutricionistas falavam, e hoje não mais. Porque assim... O miolo do pão, lembra da história do miolo do pão? Na verdade, eu até fico brincando, né? Porque eu me lembro que teve uma época que vendia um suplemento chamado Oxymase. O Oxymase Isso eu não conheço. era um suplemento de carboidrato, só que se você vai no Oxymase, você vai lá, é maisena. As pessoas estavam tomando maisena, pagando caro para tomar maisena. E aí, quando você fazia uma comparação da propriedade tal do nutricional, placebo. o pão era melhor do que ele. Sim. Então, a questão do pão, ela passou tanto pela fase do medo do carboidrato, quanto pela fase do glúten, né? Da condenação do glúten. E o coitado do pão ficou aí. Mas, hoje em dia, o que a gente já tem, assim, muito nítido, né? Nas pesquisas. Eu orientei já mestrado e doutorado na área de nutrição, apesar de não ser minha área de formação, estudo muito até. Criei um streaming também de nutrição com um nutricionista, né? Nutriflix, Eu vi. Legal. E o que a Você gente já sabe? lançou? Já lancei. E é que a alimentação diversificada e controlada é a melhor coisa do mundo. É porque não enjoa, né? E assim, tem um estudo bacana, né, que ele fala, esse alimento é melhor para baixar o HDL, esse alimento é melhor para aumentar isso. E quando você vai ver, todo alimento tem uma propriedade, então você tem que comer de tudo um pouco. Uhum. E tem uma coisa legal, né? Um estudo de pesquisadores... Eram psicólogos, agora eu acho que eles são americanos, não lembro. Mas tem um paradoxo dos países mediterrâneos, né? O paradoxo francês. Você vai na França, e eu fui professor em universidades europeias, né? Você anda pela França, pela Itália, pela Espanha. Você vai chegar lá, cara, num happy hour, o cara tá tomando o drink dele, comendo sem restrição nenhuma. Você não vê uma loja de produtinho natural, diet light. E aí você vai nesses países em que as pessoas não têm restrição alimentar, tomam vinho todo dia, e o índice de obesidade é baixíssimo. França e Itália são os países mais magros. São magros, né? São magros e são longevos. E não tem restrição. Aí, durante muito tempo, achava-se que era o paradoxo do francês. E aí, a gente sempre tentou explorar elementos pontuais da alimentação. É o azeite de oliva.
Vamos lascar azeite de oliva. E a gente morria igual. Ah, é o creme de leite. Vamos lascar creme de leite. E a gente morria igual. É a dieta do Mediterrâneo. Aí até que um dia um grupo de pesquisadores teve uma ideia genial de entender como era o comportamento em relação à comida. Então eles pegavam, né, um prato e mostrava para as pessoas um prato de macarrão com vinho. E dizia o que isso te traz. E aí ele pegou os franceses, né, ele pegou os americanos, que era o povo mais paranoico, mais obeso, menos saudável, e ele pegou o belga, o holandês, que era o meio termo ali, e ele pegou o japonês, que era uma cultura diferente de todo mundo. Eles são super saudáveis, né? Aí ele começou a mostrar a comida e fazer perguntas assim, quando você vai preparar um prato, qual é a sua preocupação? E ele descobriu que quando o francês olhava, por exemplo, um prato de macarrão com vinho, ele olhava e dizia, nossa, esse é um belo jantar. Isso iria muito bem com a minha esposa, com o meu marido. Então ele tinha uma visão tranquila. Aí quando você vai preparar um prato, o que você pensa? Ele, pô, eu penso que vai ficar gostoso, né? Você tem preocupação em selecionar ingredientes que tem menos sódio, menos gordura? O francês? Não. E o americano? Você mostrava um prato de macarrão, ele dizia, pô, isso é carboidrato. Um copo de vinho, isso é gordura. E quando você vai preparar um prato? Não, sei o resultado. Então, e o resultado foi esse, né? Que, na verdade, o que matava os caras... Era o estresse. Era o estresse gerado pela comida. Hoje o que está matando é o estresse, É o estresse. Né? Então, na verdade, inclusive, né, a relação do europeu com a comida ela é completamente diferente da nossa relação. É até chocante, você senta num bar europeu, se você pedir um copo d'água, você fica a noite inteira sentado sem um garçom vir te incomodar. Você vai ficar lá a noite inteira. Você vê gente lendo um livrinho com uma xícara de café e um biscoito. Eu sei que eu ficava horrorizado, né? Que na Itália tinha um aperitivo que você paga o drink e pode comer à vontade. Fica uma mesa de comida. E eu olhei aquilo e falei, pô, é meu jantar, né? Vou comer igual um louco aqui. E ninguém comia. Tinha gente que não comia, que ia lá e pegava uma torradinha. Não tem sentava. ansiedade. Os caras não têm, porque eles sabem que podem comer a hora que quiser, que o alimento não é um inimigo. Ai, que loucura, né? Então essa hoje... vida que a gente leva. É muito louco. Então a gente resolveu colocar na alimentação... o céu, o inferno, o alimento é vilão, e o ovo mata, e o ovo não mata, e o pão mata, e o pão não mata. Na verdade, as pessoas botam na alimentação as emoções, né? As emoções, Quem come muito, quem fica gordo, você pode ver ansioso, é isso, é aquilo. É muito complicado isso, né, Paulo? Poxa, tanto que uma das coisas que o bariátrico precisa fazer, eu acredito que o seu marido passou por isso, é terapia. Né? Porque se a pessoa não vencer um dos acompanhamentos. A relação e dela com a vários comida, adquirem outros vícios, alcoolismo, droga, alguns se matam, isso, né? Isso. Porque você rompe uma relação importantíssima da pessoa. Mas você sabe que meu marido não precisou de nada disso, você acredita? Que coisa boa, né? Ele, assim, como a gente disse, precisa de atividade física e tudo, ele não praticou, ficou 20 anos sem fazer nada e não fez terapia e não... Que legal. Não ficou doido, não adquiriu. Eu falei, mas assim, ele é único. Sim, não, mas isso é ótimo. Mas por quê? Né? Aí já é uma coisa Porque que eu conheço vários outros que adquiriram alcoolismo, esse tipo de coisa. Uns viciados em compra, sabia? Começar a comprar roupa, Ele precisa da dopamina de alguma coisa. E eu, né, fui personal na época que lá no final da década de 90, que a bariátrica estava começando e matava 20, 30% das pessoas. Então, eu tive muito contato com o pré e o pós, né, dessas pessoas. E é chocante, assim, até mesmo quando você começa a conhecer as histórias do que levou as pessoas a entrarem naquela indicação bariátrica. Os traumas prévios, né? Porque muita gente olha e fala assim, mas como é que a pessoa não viu que ela ficou desse tamanho? Mas, na verdade, é doença, né? A obesidade é uma doença, né? As pessoas condenam muito os gordinhos, tadinho, mas realmente é uma doença. Porque eu sempre comi muito, porque eu sempre fui atleta. Então, assim, eu comia muito mesmo. A gente comia a mesma coisa, Paulo. Se a gente saísse no final de semana, comia um hambúrguer, a gente comia o mesmo hambúrguer, minha batata frita, ele engordava 2 quilos e não engordava nada. Então, assim, é distúrbio metabólico mesmo e, coitado, é doença. E você sabe, né, que isso que você falou da doença são duas partes interessantes. Eu sou um dos diretores tanto da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade quanto da Europeia também, né? Que legal. E é até legal, né? Porque tem um professor de educação física no meio dessa sociedade médica para a gente trazer essa visão multidisciplinar. E hoje, a gente não fala que a gente cura a obesidade. A gente melhora a composição corporal. Mas o obeso, ele tem essa doença que é recidiva. Isso. Se ele descuidar qualquer coisa, ela volta. E no nosso campo, essa questão do metabolismo é algo que a gente estudou muito. E até o título do meu livro é engraçado, né? Que ele fala de quebrando mitos. Porque o metabolismo dessa pessoa, ele tem uma programação diferente. Ele tem uma programação econômica como se ele vivesse num modo luta pela sobrevivência. Então, toda vez que essa pessoa come, o corpo tenta economizar um excedente para armazenar. A gordura, né? E toda vez que ela deixa de comer,
o corpo baixa o seu funcionamento para não entrar em déficit. Isso, é. Então, você vê muitas As pessoas não entendem não isso. entendem isso. Aí Não a adianta pessoa ficar passa sem comer. fome É. e ela, sei lá, ela passa fome e ela emagrece 1 quilo. Aí ela volta a comer e engorda 9. É. Porque o corpo dela, ele tem uma capacidade de adaptação muito alta. Então, para essas pessoas, essas coisas paranoicas de, eu vou passar fome, eu vou ficar em jejum, cara, isso é a pior coisa que elas podem fazer. Que tá na moda de jejum intermitente também, Deus né? me livre. É ruim. É. É, porque tem esse negócio do déficit, né? O corpo fica ali esperando, Isso. guardando a gordura, Guardando a armazenando. gordura. E é assim, eu participei de um estudo que em 2018 a gente ganhou o prêmio de melhor estudo do mundo de nutrição esportiva pelo Instituto Gatorade. A gente foi premiado em Dublin, que a gente pegou fisiculturistas e deixou eles fazendo um jejum intermitente por 10 meses. Então eles ficavam 16 horas sem comer e se alimentando numa janela de 8 horas. E o que acontece? Toda vez que você passa um longo período sem comer, é importante que a gente entender que se eu tirar um pedaço do seu DNA hoje e comparar com um fóssil de 50 mil anos atrás, a parte do metabolismo é a mesma. Só que há 50 mil anos atrás você era nômade. Você era caçador-coletor, você não sabia quando tinha comida. Você saía da sua caverna de manhã, na luta para achar comida, podia achar ou não achar. Então o nosso corpo entendeu o seguinte, né? Se você faz uma empreitada de caça e você não acha comida, você tem um problema muito sério para a sua sobrevivência. Sim. E se você tem um problema sério de passar muito tempo sem encontrar uma caça, eu tenho que me prevenir. E existem funções no seu corpo que custam muito caro. Por exemplo, construir 1 quilo de músculo custa 8 mil calorias. Reproduzir custa caro. Formar espermatozoide e óvulo. O que o seu corpo começa a fazer se perceber que você é um caçador ruim? Ele fala, eu não posso ficar construindo músculo. Os caras não conseguem nem arrumar comida. Vou matar, então, os músculos. Eu não posso botar esse cara para reproduzir. Imagina só, se esse cara não encontra comida, tá como é que ele vai ter faltando, cria? Então, o que a gente viu? Quando um homem, né, começava a passar esses jejuns, a produção de testosterona dele caía e a de cortisol subia. Então, a gente já viu casos de pessoas que vão para hipogonadismo, de ficar comendo muito pouco e fazendo muito exercício, que é como se o corpo dizendo, meu filho, você é um caçador ruim demais. Você não vai se reproduzir, não, senão a espécie humana vai acabar, pô. Então, aí a galera fala, mas por que fulano dá certo? Porque toma bomba. A produção de testosterona do cara cai, ele vai na farmácia e toma 3 vezes o que ele produz, vai dar certo. Mas as pessoas precisam entender que, durante o processo evolutivo, se a gente criou agricultura, pecuária, oferta regular de alimento, é porque o nosso corpo precisa disso. Aí tem gente dizendo, alimento saudável. E aí tem gente dizendo, mas o homem das cavernas fazia isso, filho, mas é por isso que ele era das cavernas. E a gente evoluiu. E tem que evoluir junto, Graças não dá pra continuar lá atrás, né? E as pessoas parecem que querem retroceder nisso, né? Então é bem chocante esse negócio do jejum. Eu tenho perguntas aqui para você que a gente tem que fazer. Como que o exercício previne e trata as doenças mentais como depressão e demência? Nossa, isso é muito legal, né? Porque assim, a demência, inclusive saiu um estudo recente sobre indução de Alzheimer em ratos e colocou eles para fazerem exercício. E em seres humanos, esse mecanismo já tinha sido estudado, principalmente por um controle de inflamação. Então, a gente sabe que o exercício libera mecanismos ele ativa o seu mecanismo anti-inflamatório e ele também libera substâncias neurogênicas e neurotróficas, que além de favorecer a formação de novos neurônios, isso acontece em algumas regiões de memória, por exemplo, ela também fortalece os neurônios que você já tem. E aí você vê, né, as proteínas amiloides regredindo no Alzheimer e tudo. Então, a gente tem estudos do nosso grupo mesmo, que a gente fez dentro do hospital, com melhora na cognição, da memória e tudo. Mas depois que a pessoa já tem? Depois que a pessoa já tem. Tá. E a prevenção também. Tá. Porque da mesma forma que essas substâncias que fortalecem os neurônios, reduzem essa agressividade, né? Mas a pessoa recupera, Paulo, assim... Digamos que, assim, tá demente total não, né? Sei lá, 50%. Tem como te voltar para 30%, 20%? E tem um estudo muito bom sobre isso, né? Que é um estudo conduzido lá na Espanha, que existem pacientes que quando eles chegam num quadro de demência, eles precisam ficar amarrados na maca, porque eles podem se machucar e tudo. Então, às vezes, mais né? Noção, né? Às vezes as pessoas olham um centro de tratamento desse e falam, mas ele estava amarrado, mas na verdade, às vezes, o tratamento dele envolve isso. E aí um amigo meu, chamado Eduardo Cadori, e o Miquel Esquerdo, eles entraram num centro desse e começaram a fazer exercício 2 vezes por semana. E ele falou que quando chegou no meio do estudo, os pacientes começaram a reconhecer eles. Olha...
Que interessante. Começaram a conhecer eles. Legal. Aquele pessoal do exercício. E como eles tinham uma frequência de visita pequena dos parentes, eles não reconheciam os parentes e reconheciam os treinadores. Na verdade, está fazendo bem para eles, né? E você vê isso resgatar fala, né? Por exemplo, tem estudo em pessoas com doença de Parkinson que estavam desenvolvendo demência e, assim, 70% melhorar a cognição. Então, é óbvio que tem o grau de evolução, o grau de dano, né? O dano estrutural, mas a gente vê melhora muito forte. Paciente com demência senil no hospital, que a gente via de melhora, assim, era absurdo. E na verdade, a gente tem que fazer exercício para não chegar nesse ponto, né? Que é o que as pessoas têm que entender. Exatamente. Não custa pelo menos uma caminhada, né, Paulo? Pois é, porque assim... não é só viver na academia, mas... Eu não sei que resistência é essa que as pessoas criaram para o exercício, que é algo tão indiscutivelmente bom. É o estresse, saber o dia a dia, a pressão, é o dinheiro. Pois é, porque... As pessoas não priorizam mais a saúde. As pessoas não entendem, né, que hoje, um cara chamado Stephen Blair, ele foi pioneiro porque quando ele foi pioneiro, que ele era professor em Harvard, e ele percebia que tinha aluno dele que ele encontrava anos depois, o aluno tinha morrido, estava acabado. Aí ele fez um negócio muito simples. Ele botou o cara para subir numa esteira e andar até ele fadigar. E ele mediu o tempo até a exaustão, a capacidade, e ele percebeu que se eu pegasse um grupo de pessoas de 20 a 30 anos, eu veria que dentro desse grupo, em 5 anos, né, os que tinham uma alta capacidade de fazer o teste na esteira, em 5 anos, vamos supor que morreria 100 dos que tinham uma capacidade baixa. Mas dentre os que tinham uma capacidade alta, morria 10. Ou seja, aqueles 100 lá que morreram, eu poderia ter salvado a vida de 90. Se fizesse. Cara, ou seja, se eu desse... Eu tenho um comprimido que se eu der para a pessoa, ele cai o risco da pessoa morrer nos próximos anos em 90%. Se eu aumentar em um ponto a sua capacidade cardiorrespiratória, eu diminuo o seu risco de morrer do coração em 15%. E eu consigo melhorar um ponto de MET em 1 mês de exercício, você fazendo uma caminhada acelerada. Gente, eu tenho um comprimido que se eu der na sua boca, ele cai o seu risco de morrer nos próximos 5 anos em 15%. E as pessoas se recusam a tomar, que é sair de casa e fazer um exercício. E aí, É porque às vezes a pessoa está tão preocupada em ganhar dinheiro e ficar rico, esquece que se ele não tiver saúde, não vai adiantar nada ele ganhar dinheiro e ficar rico, porque ele vai chegar na velhice e ele vai estar acamado. É engraçado, né? É assim... Porque normalmente as pessoas esperam chegar na velhice para gastar o dinheiro, né? Não, para gastar o dinheiro, para viajar. Aí tá doente. Por quê? Porque nunca fez exercício. Aí você chega para uma pessoa e dessa, o que você mais queria? Saúde. Aí, pô, mas que você entregou a sua saúde para estar aqui hoje. É. E quando a gente fala da depressão, né? Hoje, isso é muito forte. Hoje a gente sabe que uma pessoa que tem um estilo de vida fisicamente ativo, o risco dela desenvolver a depressão cai de 30% a 50%. Então, quando começou o Covid, entrou no lockdown, a gente olhou e falou assim, olha, isso vai dar problema que vocês não estão imaginando aqui. Tanto que aumentou o alcoolismo, aumentou a agressão dentro de casa. E aí a gente fez um estudo com 1.512 pessoas, publicou até num jornal de psiquiatria importante, e a gente verificou o seguinte, se quando começasse o lockdown, a pessoa parasse de fazer exercício, e você comparava ela que quando começou o lockdown ela continuou fazendo exercício, o risco de um homem desenvolver depressão aumentava 4,2 vezes. Ele quadruplicava. Então, quando você pega uma pessoa e deixa ela parada, o risco dela desenvolver problema de saúde mental é gigantesco. E se você, já tem meta-análise sobre isso, se você der sertralina ou qualquer inibidor de recaptação de serotonina e comparar isso com der 3 sessões semanais de exercício, o resultado é o mesmo. Não é assim... bem melhor que o remédio, né? E aí, qual é o efeito colateral? Viciado também. E qual é o efeito colateral do exercício? Você vai emagrecer, vai ganhar massa magra, vai melhorar seu diabetes. Seu sono. E qual é o efeito colateral do remédio? Pô, aí é um monte. Inclusive, e o vício. É importante destacar que quando você vou dar só o exemplo da sertralina. A sertralina em jovens, em adolescentes, ela aumenta o risco de suicídio. Então a pessoa controla a depressão, mas o risco de suicídio aumenta. Quando o exercício, quando você pega um adolescente que tem níveis de força maiores, a possibilidade de ação suicida dele cai para 20%. Então, ou seja, um adolescente que tem menores níveis de força tem uma ideação suicida, que é o cara planejar o próprio suicídio, 5 vezes maior do que o que tem baixo. E, efetivamente, cometer suicídio, né, um adolescente de níveis de força maiores, ele tem 60% menos risco de cometer suicídio.
Então, assim, ele tem... Resumindo, exercício é tudo, gente. É tudo. É tudo. Né? E se você pensar, né, é que hoje a gente fala muito de idoso, eu adoro trabalhar com idoso, mas a gente está esquecendo que se a gente não tiver jovens saudáveis, a gente não tem nem idoso amanhã. É, não chega, né? Não chega. E os nossos jovens estão muito, muito, muito ruins de aptidão, se você compara. Aí é a gente, né, pensar assim, a nossa aptidão física quando tinha 6, 8 anos, pô, eu subia em árvore. A gente tinha vida, né? Tinha vida. Larga A um gente menino de brincava na 6 rua, anos corria, na frente de uma árvore. brincava fazendo... Não, os meus nunca subiram em árvore, Nunca não. subi em árvore. O meu também não. Tem 11 anos, se eu largar ele em cima de uma... Outro dia eu tava com as crianças no clube, eu falei, pô, olha o tanto de manga, vamos pegar manga. Os moleques de 8, 9 anos não... Como vou subir? Pô, eu com meus 40 e tantos subi na árvore e catei manga. Eu falei, meu Deus do céu. E para subir numa árvore você precisa de força, precisa de core, de membros inferiores e superiores. Então, a gente é muito acostumado a dizer, o sedentarismo vai te matar. Mas todas essas doenças, devidas ao sedentarismo que acontece na meia-idade, elas estão acontecendo nas crianças. Por quê? Por que a gente se torna doente com 45, 50? Porque depois dos 30, 30 e... a gente fica 5, 10 anos sedentários. Isso ferra a nossa vida. Mas o menino é sedentário desde que nasceu. Quando chega nos 10 anos, ele tem a doença do cara de 50. Você sabia que diabetes tipo 2 já é uma epidemia aos 6 anos de idade, cara? Sério? 6 anos de idade. Tem criança, a gente chega lá no hospital, criança acima do peso, você vai passar um Doppler tem placa Na carótida. na placa de gordura na carótida, Tá de criança de 8 doido, anos sério? de idade. E não é pouco. Credo. Não é pouco. Ainda bem que eu botei os meus... fazer exercício desde pequeno. Ainda bem, porque hoje, se você pega um menino de 6 a 8 anos que é sedentário e está acima do peso, a possibilidade dele ser hipertenso é 90%. Credo, Aí alguém vai dizer sabia. assim... Gente, Aí você vai dizer, dessas crianças. mas eu não vejo criança. Mas quem mede pressão de criança? Ninguém. Porque quando você parar para medir, Ninguém. quando você para para medir é 90%. 90% é muita coisa. 90% das crianças que acumulam obesidade e sobrepeso, elas E essa têm, alimentação horrorosa dessas crianças McDonald's. sem contar isso. E não tem como, né? É sim. difícil. O remédio seria o exercício, né? O antídoto. Com certeza, mas as pessoas não entendem. Cadê a próxima? Vamos lá. Como exercício ajuda? A gente falou no tratamento de diabetes tipo 2. O exercício, ele, na verdade, é importante o pessoal entender o caso de diabetes tipo 2, que é assim. Você come, o açúcar cai no seu sangue. Esse açúcar passa no seu pâncreas, o seu pâncreas libera insulina. Só que a insulina é um hormônio que ela não entra no músculo. Ela fica na beirada do músculo e sinaliza para o músculo abrir a porta para a glicose entrar. E, na verdade, por que eu falo músculo? Porque quando você libera a insulina, 90% da ação dela é no músculo. É no músculo. Então, a glicose entra em vários tecidos, mas ela não é regulada pela insulina. Ela só é regulada pela insulina no músculo e na gordura. Então, o diabético tipo 1, o que nasce diabético, é o pâncreas que não libera. Mas o tipo 2, ele libera, só que quando ele chega no músculo, o músculo não funciona. Ele não reconhece que ele precisa abrir a portinha para a glicose entrar. E aí, a gente viu um estudo muito maluco, que ele pegou homens jovens, 100% saudáveis, e disse para esses caras assim, vocês dão uma média de 10 mil passos por dia. Eu vou te deixar trancado em casa e você vai dar 1.000 passos só. Que é mais ou menos o que a gente dava na época da pandemia, por curiosidade. 1.000 passos. Em 2 semanas, o funcionamento de insulina desses caras caiu 17%. Aí foram, mas como diabos ficar parado Faz tão mal. faz tão mal? Aí descobriram que quando a insulina se liga na membrana da sua célula muscular, ela tem uma cascata de reação. E entre essa cascata de reação está a mesma enzima que é ativada quando você contrai seu músculo. Então, se você deixa de contrair o seu músculo, você deixa de produzir a proteína que ajuda você a responder à insulina. Então, essa é a importância da musculação para o diabético, né? Só que assim, além da musculação, qualquer atividade intensa faz isso. E aí, não precisa ser só a musculação, o qualquer peso. atividade intensa faz. Tá. E aí eu me lembro, Mas né? intensa que você diz, tipo HIIT, HIIT, faz o coração bater, tá. Bom ponto, né? O que é intenso? Você ficar ofegante. Tá. Na musculação é você vencer uma resistência alta, mas no aeróbia você tem um descontrole da sua respiração. E aí, né, eu me lembro que eu estava num congresso internacional e falei para os caras, falei, olha, vocês estão aqui discutindo sobre diabetes, sobre remédio, mas deixa eu explicar uma coisa. Diabetes não é uma doença do músculo, e era um congresso médico, né? É do músculo, Paulo? Do músculo. Aí o pessoal ficou meio assim, eu falei... Quem nasce, então, é porque tem deficiência. Aí é tipo 1, que é o pâncreas não funciona. Tá, Na verdade, o tipo 2 que tem a ver. O tipo 1, o que acontece? A sua célula imune
ela destrói as células que produzem insulina no pâncreas. É como se ela achasse que elas são células ruins, Tá. aí a sua imunidade destrói. Tipo 2, não. Tipo 2 é alguma coisa que acontece dentro do músculo, principalmente porque você ficou sedentário, ou porque você come mal, ou porque você tem muita gordura central. É só isso que pode causar diabetes tipo 2. Então, ela é uma doença adquirida. Aí eu falei, quer ver eu provar para vocês que diabetes é uma doença do músculo? Aí os caras como? Se eu fizer o exercício com uma perna e deixar a outra Esse é sedentária, legal que você fala muito também. né? Eu vou fazer o exercício com uma perna e vou deixar a outra sedentária. E eu vou medir o funcionamento da insulina nas duas pernas. O que vocês acham que vai acontecer? O cara, claro que vai melhorar no corpo inteiro. Não. O estudo mostra que se você fizer exercício com uma perna e a outra ficar sedentária, você cura diabetes em uma perna. A outra perna continua diabética. Sério? É o estudo do Della, de 2019. Incrível, assim. Então, você fazendo um HIIT na bicicleta com uma perna só e outra ficando parada, você avalia, uma perna deixa de ser diabética, a outra continua sendo diabética. Que louco. Então, você só trata diabetes no músculo que você usa. Assim como você só adquire diabetes tipo 2 no músculo que você não usa. Então, na real, né, mesmo... Caraca, muito interessante. Muito louco isso, né? Então, Muito. mesmo quando você considera a alimentação, vamos supor, como a alimentação pode causar diabetes? Se você comer muito açúcar, você satura o mecanismo de resposta à insulina dentro do músculo. Se você come muita gordura saturada, você libera muita ceramida, diacilglicerol, que influenciam no funcionamento dentro do músculo. Se você tem gordura central, você libera citocina pró-inflamatória, que atuam dentro do músculo. Então, na real, o problema do diabetes tipo 2 está dentro do muscular. músculo. Porque assim, se você emagrecer... de ganhar músculo que ajuda na... Sim, porque 90% do funcionamento da insulina é no músculo. O tecido Caramba, que muscular interessante. é 90% da resposta da insulina. Então, Legal. quando uma pessoa perde músculo, um abraço. Por isso que a musculação é importante, porque quando você corre, você usa a perna. Então, o mecanismo de captação de glicose melhora na perna. Então, a musculação, você usar os outros músculos, você tem um potencial muito maior. Então, esse estudo também tem a ver com aquele exercício que as pessoas fazem alternado que também não serve. Ou não? Como É por causa do descanso. Aquele tipo, o você tava... Tem até um vídeo lá da mulher fazendo de glúteo, só de um lado. Sim, faz alternando um lado e outro, né? Isso aí não é interessante para isso. Porque você precisa de um estresse periférico. Junto, digamos assim, né? Não adianta ficar alternando. Porque quando você alterna, você dá um estresse e descansa. E aí você não consegue promover a depressão, a sinalização. Você tem que estressar aquele músculo. Eu amo a metodologia de vocês, viu, Paulo? Eu aprendi a malhar, tô ganhando músculo. É bom demais. E é Não, simples, bom demais. né? É simples. É simples. Eu amo malhar-te, gente. Super recomendo. Paulo, me fala suas redes sociais, se o pessoal quiser fazer curso, pós-graduação. Claro, então. Fala aí pros nossos ouvintes. A minha rede é fácil me encontrar, né? Dr. Paulo Gentil, Dr. Paulo Gentil. Hoje, eu tenho condições de ajudar as pessoas desde o começo, né? Por exemplo, eu tenho o meu canal do YouTube, em que as pessoas vão ver vídeos... É Dr. Paulo Gentil? Dr. Paulo Gentil em todo Sempre, canto. tá. Eu tenho a vantagem da idade, né? De ter sido um dos pioneiros, eu peguei o nome bom. E aí, depois eu tenho um serviço chamado Nerdflix, que é um streaming como se fosse o Netflix, só que com aulas para tratar sobre exercício. Então, eu tenho muita gente interessada que gosta de estudar. É um serviço de assinatura. São centenas de aulas. Legal. É assinatura. É assinatura. Estilo Netflix mesmo, né? Igualzinho Netflix, por isso que o nome é esse. Você tá aí, Netflix. Inclusive, se a pessoa entrar na loja de aplicativo e buscar o aplicativo, ela vai ver o aplicativo. Legal. Aí, pela demanda das pessoas com muito mito sobre nutrição, a gente criou o Nutritionflix, que também é um streaming, só que ele é voltado para nutrição. E para quem gosta de estudar mais a fundo, eu tenho meus livros, né? De hipertrofia e de emagrecimento, que eu tive a felicidade de ser premiado na Bienal do Livro. Parabéns. Com eles, obrigado. Estão traduzidos em inglês e espanhol. E uma pós-graduação que... O que acontece? Eu rodava 15 países, 60 cidades, então eu sempre estava dando palestra, mas eu não conseguia chegar em todos os lugares, nem em todo mundo. Então eu tive, com o avanço da tecnologia, com o recurso que eu consegui, a gente conseguiu criar uma pós online, em que a gente tem aulas gravadas e tem um sistema de tutoria por WhatsApp e eu faço um encontro todo mês com as pessoas para fazer uma mentoria, ver como é que elas estão. Então, é uma pós-graduação que eu confesso, assim, eu demorei anos para criar a minha pós. Coisa boa demora, né, para ser elaborado. Porque eu não quero ser um negócio... mais de estudo. Eu não quero ser um negócio meia boca, eu quero... ver a coisa acontecer, ver a melhor acontecendo. Então, eu criei essa pós também. Então, assim, dá para me encontrar em bastante lugar. E na Academia Malhar, se passar por Brasília, de repente, não estou te vendo lá, Paulo. Você só malha em mas horário que não tem ninguém na academia. Porque eu fiz uma cirurgia. Mas eu sei que você vai nos horários que não tem ninguém na academia. É verdade. Só uma vez que ele chamou minha atenção, gente, que eu estava fazendo pausa de descanso e ele só me via fazendo descanso. Lembra, Paulo? Eu lembro. Mas eu Era fazia. pausa estacionária, descanso e descanso. Eu botava 20 na escada, tá? Eu não estava lembro. roubando, não, que eu não roubo. É porque eu só devo ter visto a parte ruim
ruim, né? Foi, eu só viu descansando. Ó, foi um prazer te receber, eu te agradeço Obrigado. muito, fiquei muito feliz de você vir no meu programa. Chame sempre, tô aqui do lado. A gente tem tanto assunto ainda pra falar que não deu tempo, eu vou querer que você volte mesmo, Tá, viu, eu Paulo? falo pouco também, né? Vai ser um prazer, eu te agradeço de coração, Muito obrigado, eu que agradeço. tá? Gente, terminando mais um Vitrine Saúde e Beleza, hoje eu estive aqui com o Dr. Paulo Gentil, meu Instagram é @IngridPittmanRoriz e nosso canal é Vitrine da Capital. Obrigada!